O grande destaque de 2020 para a economia brasileira foi o desempenho do setor agro. Segundo o comunicado técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e dos Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada, houve uma expansão recorde de 24,31% na comparação com 2019. Com o resultado, o agronegócio ampliou para 26,6% sua participação no PIB total do país no ano passado. Em 2019, este percentual foi de 20,5%. O avanço tecnológico também vem transformando o setor, que está cada vez mais moderno e produtivo. O agronegócio brasileiro cresce e apresenta um futuro cada vez mais promissor para os profissionais da área. Eu sou Tereza Morrone e essas são algumas questões que vamos debater em mais um episódio do nosso CREAcast. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, apresenta CREAcast. Gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, Durval Dourado Neto, engenheiro agrônomo e diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Durval, é um prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite. Durval, como eu disse na abertura desse episódio, o agronegócio foi o setor que sustentou a economia em 2020 e evitou uma queda do PIB ainda maior, né? Porque no Brasil nós tivemos crise em vários setores, mas o agronegócio realmente não foi afetado, pelo contrário. O crescimento desse setor nos últimos anos reflete diariamente uma procura maior dos jovens pela engenharia agronômica. Como é que você enxerga esse cenário? De maneira geral, a nossa procura tem se mantido relativamente constante. Mas eu acredito que pode, daqui para frente, ter essa tendência, né, que você observou, em função do agronegócio ser, vou dizer assim, um dos setores fortes da economia brasileira hoje. Além disso, existe um aspecto, né, da diversidade de áreas de atuação. Então, nós temos aí áreas como economia rural, engenharia rural, silvicultura, ou, no passado, silvicultura, hoje, engenharia florestal, genética, né, então, engenharia genética, tem a zootecnia, lá fora falo mais de animal science, ciência animal, né? Tem a fitotecnia, tem também a parte de engenharia de alimentos, tem a parte de fitopatologia, tem a parte de entomologia, e tem a parte mais básicas, né? Desde estatística, ciências exatas, né? Tem a parte mais biológica e tem também a parte de ciência do solo. Então, o indivíduo acaba se encontrando em uma dessas áreas. Agora, uma outra questão que eu queria conversar com você, talvez não seja a percepção geral, né, mas o agronegócio, ele realmente envolve muita tecnologia. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação e também gostaria de saber, se for real isso que eu falei, como é que a tecnologia pode aumentar a produtividade, diminuir custos no agro e aumentar, assim, consequentemente, a competitividade? Na verdade, existe aí vários Brasis, né? Então, vamos falar do Brasil mais tecnológico. Então, hoje, se nós pegarmos, por exemplo, essa tendência, que inclusive nós estamos atentos, né? Que é de hardware e de software. Então, quando você fala, por exemplo, de internet das coisas, IoT, no inglês, né? Na verdade, é um software fazendo dois hardware conversar. Então, qual que é a importância disso? E também você tem, por exemplo, nas nuvens, né, processando dados, etc., banco de dados e assim por diante. Então, o que tem a ver isso com a agricultura? E, na verdade, os chineses falam que a agricultura é a arte de colher o sol, né? Então, na verdade, o grande problema de todas as propriedades agrícolas, pensando já em propriedades produtivas, é a gestão. Então, na verdade, essa tecnologia que nós chamamos hoje de agricultura 4.0, agricultura digital, etc., é um sistema mais eficiente de gestão, onde a gente tem softwares inteligentes que otimizam os recursos, sejam eles os recursos naturais, seja eles insumos, né?
ou mesmo mão de obra, terra e os recursos financeiros. Apenas para ilustrar, né? Uma planta, seja ela cultivada ou seja ela uma espécie nativa, grosseiramente falando, como ordem de grandeza, ela é 96% carbono, hidrogênio e oxigênio da massa da matéria seca. Se nós considerarmos aí qualquer planta com 80% de água, esse valor vai para 99,2%. Ou seja, recurso natural. CO2 é de graça, água também é de graça, pensando mais em agricultura de sequeiro, né? Que é a agricultura mais predominante no país, né? Então, hoje, nós temos aí algo em torno de 80 milhões de hectares com agricultura e 8,2 milhões irrigados. Então, essa tecnologia que vem surgindo, principalmente para otimizar esses recursos. Então, por exemplo, nós temos o sonho, né, de ter softwares inteligentes que possam otimizar talhão por talhão, para a gente saber, em função da época de semeadura, qual o genótipo a ser utilizado e qual a tecnologia a ser utilizada para explorar, vamos dizer assim, melhor o ambiente de produção e também a mão de obra, de forma otimizada, ou seja, qual que é a produtividade máxima econômica. Então, essa, vamos dizer assim, é a grande revolução que está havendo hoje no campo, né? É você conseguir viabilizar o que hoje, por exemplo, é feito intuitivamente, é feito manualmente, etc. Então, obviamente, conseguindo, né, desenvolver esses algoritmos, né, no futuro próximo, a gente vai ter, vamos dizer assim, maiores produtividades. Então, mas a gente, desculpe interromper, mas isso já está sendo realizado? É um sonho remoto, conforme você disse, que é um sonho, mas esse sonho quão verídico e próximo ele pode estar? Não, isso já está sendo realizado. Tá. Só que existe deficiências, né, em vários setores, né? Mas isso já está sendo realizado. E também existe problema de conectividade, né? Mas isso já está sendo realizado, está em desenvolvimento. Bom, hoje nós falamos muito na questão da revolução tecnológica no campo ou agricultura 4.0, né? Durval, eu queria entender exatamente do que nós estamos falando na prática e se essa inovação ela vai desde máquinas e implementos até avanços de biologia, como genética e outras técnicas também. Nós estamos falando de uma revolução nas diferentes áreas do conhecimento da agronomia. Então, desde a economia até a genética. Então, a parte de mecanização, a parte de fertilidade e assim por diante. Então, tem setores que já estão mais desenvolvidos e tem outros setores que estão iniciando e tem outros setores que estão em diferentes fases, né? Então, para ilustrar, então pega, por exemplo, o caso da mecanização agrícola. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso que já está desenvolvido, né? Vou dar um exemplo de algo já desenvolvido. Então, hoje existe já tecnologia de você ter, por exemplo, vantes, drones, né? Que fazem o voo sobre a área agrícola, identificando, por exemplo, plantas daninhas. E depois, o software define quais herbicidas podem ser utilizados, e depois tem um outro software que faz o planejamento da aplicação de herbicida, e aí o drone pode voltar cobrindo a área, aplicando diferentes moléculas de herbicidas em diferentes doses, né? Então, isso aí, por exemplo, é uma otimização que já foi desenvolvida para controle, por exemplo, de plantas daninhas. Então, isso do ponto de vista ambiental é interessante. Por quê? Porque só aplica o herbicida onde tem planta daninha. Então, onde no passado gastava-se, por exemplo, 4 litros de um determinado herbicida por hectare, ou 2 litros por hectare, ou 1 litro por hectare, dependendo da dose, que isso é registrado no Ministério da Agricultura, por hectare,
Hoje esse valor caiu bastante. Por quê? Porque no passado aplicava-se em área total, agora só aplica onde tem planta. Então isso é interessante do ponto de vista ambiental, porque usa menos produto químico, então o impacto ambiental vai ser menor. Por outro lado, isso também é bom para o produtor, porque há uma economia de produto, então você tem um gasto menor. Então, essa, por exemplo, é uma tecnologia em que você tem o que nós chamamos de IoT, Internet das coisas, né? Então, você tem uma máquina fazendo fotografia de uma área que é mandado para as nuvens, lá tem um software que processa isso e depois esse software manda informação para outra máquina que faz a aplicação, né? E aí você otimiza o insumo, por exemplo, herbicida. E, em última instância, você aumenta a produtividade, porque você vai ter menos competição por água, por luz e por nutrientes, né? Da planta de interesse com a planta daninha. Ao aumentar a produtividade, você tem outras vantagens também do ponto de vista ambiental, como, por exemplo, se nós, num raciocínio bem simplista, né? Tá. Por exemplo, hoje nós produzimos mais ou menos 3.800 quilos por hectare de soja, essa é a média brasileira, né? E nós temos mais ou menos aí algo em torno de uns 38 milhões de hectares. Bem, se nós aumentarmos a produtividade 10%, nós podemos diminuir a área em 10% e continuamos produzindo a mesma coisa, né? Hoje, depois eu posso mencionar de algumas estratégias, né, de aumento de produtividade, por exemplo, para atender a demanda do mundo, né? Devido ao aumento da população, que é o que nós chamamos de segurança alimentar. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, desse exemplo, né, do caso do herbicida. Mas isso também pode ser feito para outras áreas, como, por exemplo, para controle de pragas, para controle de doenças. Então, hoje, isso está em desenvolvimento, tem várias tecnologias sendo desenvolvidas para identificar o inseto, para fazer o manejo ecológico da praga e assim por diante. Então, nessas outras duas áreas que eu mencionei, está um pouco atrás, né, do caso de plantas daninhas. Agora, uma questão mais ampla que você chegou a mencionar na sua resposta sobre a questão do mundo, da fome, como fica exatamente isso? Eu queria que você pudesse nos contar um pouco. A FAO, recentemente, se não me falha a memória, em 2016, ela estimou que o mundo tinha algo em torno de 7 bilhões de pessoas. E depois ela fez uma estimativa para o ano de 2050, que a população chegaria a algo em torno de 9,8 bilhões de pessoas. Então, iria aumentar 2,8 bilhões. Existe aí uma controvérsia entre diferentes colegas, né? Uns falam que o Brasil alimenta hoje 800 milhões de pessoas, outros falam até 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Eu vou colocar, para facilitar o raciocínio, 1 bilhão. Então, o Brasil hoje alimenta 1 bilhão, ou seja, cerca de 200 milhões de brasileiros e mais 800 milhões mundo afora. Então, isso significa, na prática, também grosseiramente falando, que nós deveríamos passar para 2 bilhões. Então, passar de 1 para 2 bilhões. Ou seja, nós temos que dobrar a nossa produção. Por quê? Porque a população vai aumentar. E também as pessoas estão com maior poder aquisitivo, etc. Então, cabe ao Brasil responder por 40% do aumento da produção para os próximos 30 anos, né? Aí eu posso fazer alguns comentários, né, do que a agricultura brasileira pode fazer. Então, basicamente, existe aí duas estratégias importantes. Uma é a agricultura irrigada, e a segunda seria a integração lavoura-pecuária. Por quê? Porque o Brasil hoje, fisicamente, tem algo em torno de uns 74 milhões de hectares de área física, né, utilizada em agricultura, e outros 174 milhões com pecuária. Vamos supor que nós liberássemos da pecuária 74 milhões. Então, nós dobrássemos, né, a área de agricultura. Então, 74 mais 74, né? Então, nós iríamos... por exemplo, essa é uma estratégia. E aí, na área remanescente de 100 milhões de hectares, nós teríamos que ter integração lavoura-pecuária para aumentar a produtividade na área de pastagem, né?
para que o gado remanescente, algo em torno de 200 milhões de cabeças, né, fosse possível atender a demanda desse rebanho nos 100 milhões de hectares remanescentes, nesse raciocínio, né? Então, essa é uma estratégia. A outra estratégia é que, recentemente, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz desenvolveu um trabalho em conjunto com a FAO, em conjunto com a Agência Nacional de Águas, para atender uma demanda tanto do Ministério do Desenvolvimento Regional quanto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porque ambos os ministérios trabalham com a agricultura irrigada. Então, foi identificado no território nacional algo em torno de 55 milhões de hectares. Aonde estão esses 55 milhões de hectares? 26 milhões a 27 milhões, mais ou menos essa ordem de grandeza, está na área de agricultura de sequeiro, naqueles 74 milhões que eu mencionei, e os outros 26 a 27 está também na agricultura, na área de pastagem. Então, esses 55 milhões seriam o potencial, onde o Brasil poderia chegar nos próximos 110 anos. Então, nós fizemos uma continha, que é o seguinte: hoje o Brasil cresce de 200 a 250 mil hectares por ano. Então, vou pegar o maior valor, 250 mil. Se eu dobrar para 500 mil hectares ano, o que é incorporado no sistema produtivo de agricultura irrigada, em função da capacidade da indústria, capacidade instalada da indústria, então pode chegar a 500 mil. Então, se eu pegar 55 mil e dividir por meio milhão por ano, então nós vamos ter 110 anos. Então, seria um projeto a longo prazo. Dentro desses 55 milhões de hectares, é importante mencionar que esses 55 milhões de hectares estão em área hoje já utilizada pelo homem com agricultura de sequeiro e com pastagem. Ou seja, nós estamos defendendo a tese que dá para atender a demanda da FAO sem desmatar nenhum hectare do Brasil mais. Bem, dentro desses 55 milhões de hectares, nós identificamos cerca de 15 milhões de hectares de alta aptidão agrícola. Então, a gente fez todo o levantamento com base em aptidão agrícola. Então, levamos em consideração o clima, o solo, etc. Então, pedregosidade, profundidade do solo, fertilidade, relevo, temperatura, umidade relativa, chuva, etc. E fizemos também o cálculo em função da disponibilidade hídrica, das vazões dos rios, dados aí pela ANA, e chegamos que nós poderíamos utilizar 15 milhões de hectares no médio prazo. Isso daria exatamente o que a FAO está pedindo, né, nos próximos 30 anos. Então, esse seria um projeto de médio prazo, né, nos próximos 30 anos. Né? Nos próximos 30 anos, seriam esses 15 milhões de hectares. Lembrando também que, além do meio físico, foi levado em consideração a infraestrutura e mão de obra especializada. Então, nós levamos em consideração aonde tem mão de obra especializada já em agricultura irrigada. Além disso, vimos estradas, vimos capacidade de armazenamento, vimos transporte rodoviário e ferroviário, e vimos também energia. Né? Então, esses 15 milhões seria a médio prazo. E a curto prazo seria o que nós podemos dizer para um governo. Então, se o governo é de 4 anos, então, no curto prazo, nós podemos identificar quais são os 2 milhões de hectares, fazendo a conta aí de meio milhão, 500 mil hectares por ano, né, incorporado, então seria meio milhão, fazendo a conta, daria 2 milhões de hectares no governo de 4 anos. Né? Então, no curto prazo, seria 2 milhões de hectares, 4 anos. No médio prazo, para atender exatamente a demanda da FAO, para os próximos 30 anos, 15 milhões de hectares. E no longo prazo, 55 milhões de hectares em 110 anos. Lembrando que a Índia, que é um país um pouco menor que o nosso, tem 180 milhões de hectares com agricultura. E a agricultura irrigada lá tem 65 milhões de hectares. Ô Durval, eu imagino que esse podcast, esse vídeo também pelo YouTube, ele esteja sendo visto, espero que ele seja visto por muitos engenheiros agrônomos em potencial, né? Futuros engenheiros agrônomos. Eu queria que você resgatasse um pouquinho a sua trajetória profissional, que você compartilhasse. Perfeitamente. Eu iniciei minha carreira me formando em
agronomia na Universidade Federal de Viçosa em 1984. Isso em dezembro de 84. Em fevereiro de 85, eu já estava trabalhando no Distrito de Irrigação de Barreiras, na Bahia, na Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Depois de 5 anos, eu entrei na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, onde estou até hoje, desde 1989, onde eu fui contratado para trabalhar exatamente com a disciplina Agricultura Irrigada. Então, eu fiz meu mestrado em irrigação e drenagem, eu fiz meu doutorado em solos e nutrição de plantas, e depois eu também fiz um pós-doutorado em modelagem, em agricultura e física do solo, na Universidade da Califórnia. E ao longo, vamos dizer assim, desse tempo, eu tenho tido, vamos dizer assim, uma atuação bastante forte na pós-graduação. Hoje eu devo ter algo em torno de uns 110 alunos já defendidos, mestres e doutores, e tenho feito também bastante pesquisa, né? Eu devo ter algo aí em torno de 270 trabalhos publicados em periódicos científicos. Uhum. E eu tenho bastante orientado de graduação. Então, vamos dizer assim, essa seria a minha trajetória de forma bastante resumida. Muito bem. Então, como diretor de uma das universidades mais renomadas do setor, eu queria entender melhor como é que vocês preparam os futuros profissionais para entrar no mercado. E já que você está nessa instituição há mais de 30 anos, eu imagino que você também tenha observado de perto que muita coisa, de repente, mudou nos últimos anos. Queria que você pontuasse isso também. Basicamente, a gente tem o nosso planejamento estratégico, visto que nós estruturamos o nosso curso de graduação em engenharia agronômica em 5 anos. E nós definimos que toda disciplina obrigatória é aquela que dá atribuição profissional. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Então, existe aí a atribuição profissional do engenheiro agrônomo, cujo curso foi criado no dia 12 de outubro de 33, decreto de Getúlio Vargas. Então, com base nas atribuições profissionais, a gente estrutura as disciplinas para dar atribuição profissional. Obviamente, os valores vão mudando com o tempo. Então, constantemente, a gente vai ajustando o currículo, continuando dando a atribuição profissional, mas atendendo novas demandas. Como, por exemplo, né, biotecnologia. Então, quando o curso foi criado, não existia transgenia, né? Então, por exemplo, na área de genética, é óbvio que continua sendo ensinado, né, todas as formas, né, de melhoramento genético, mas também foi acrescentada a biotecnologia, né? Por exemplo, entomologia, hoje você tem mais profissionais, né, falando sobre controle biológico de pragas, por exemplo, né? Então, o controle biológico, por exemplo, é uma das áreas em que a Exalc tem contribuído de forma bastante expressiva, né? E, além disso, existem outros aspectos, como, por exemplo, para viabilizar aquele exemplo que eu dei, né, do controle, por exemplo, de plantas daninhas, utilizando herbicidas, com softwares inteligentes, para aplicar diferentes moléculas em diferentes doses, etc., é preciso ter conectividade. Então, de maneira geral, a gente tem se estruturado, procurando dar garantia, né, e continuidade às atribuições profissionais e incorporando, vamos dizer assim, novas demandas da sociedade à medida que as mesmas, né, vão aparecendo ao longo do tempo. Tem alguma história que você queira compartilhar com os nossos espectadores, nossos ouvintes, de algum aluno que você observou de perto durante o tempo que você está aí, que de repente esse aluno tenha se superado, tenha, enfim, feito alguma coisa não condizente com o início dele de atuação no estudo da área? Tem alguém que você possa lembrar, resgatar, para que sirva de inspiração para quem está nos assistindo? Não, sim, eu tenho vários casos, né? Inclusive, eu tenho acompanhado os alunos de perto, tem um grupo chamado Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, onde os alunos procuram, durante o último ano do curso,
angariar recursos, né, por intermédio de organização de eventos, e depois faz uma viagem para o exterior, né? Eu tenho acompanhado já esse grupo, praticamente, acho que nos últimos 10 anos, né? Então, a gente já foi para a Europa, para os Estados Unidos, e quando a arrecadação não é tão grande assim, então a viagem é feita aqui para a Argentina, Uruguai, Chile e assim por diante. Mas eu gostaria de fazer uma menção aqui. Nós temos um aluno, por exemplo, que ele, como todos os jovens, né, eles entram muito inexperientes e despreocupados, né, com a vida acadêmica. Então, no começo, tem muitas reprovações, etc. E eu me lembro que teve um professor que, não vou falar o nome, mas que estava colocando restrição para ele que fizesse uma disciplina que no passado chamava residência agronômica e hoje chama estágio profissionalizante. Então, esse aluno, o professor falou, olha, ele tem 13 reprovações, ele não pode. Eu falei, não, esse aluno é muito bom. Essas 13 reprovações foram no começo do curso, e do meio do curso para cá, parece que eles mudam assim de forma repentina, né? E aí houve essa discussão, mas ele acabou aceitando o meu argumento. Esse aluno fez a disciplina e hoje ele é, vamos dizer assim, um líder do setor e trabalha numa grande empresa multinacional e mora hoje em Singapura, né? Então, esse é um aprendizado, né? Então, a gente tem surpresas, né? Mesmo com alguma experiência, é muito difícil você avaliar pessoas, né? Então, às vezes o aluno é passível de uma chance, né? Com o seu olhar, você também mudou a trajetória dele, com certeza, graças à tua atitude, né? Outro, se você me permitir, claro. Eu gostaria só de mencionar, nós temos aqui, no dia 3 de junho, completando 120 anos. Então, nesse aniversário de 120 anos, vai haver o encerramento e o início, ao mesmo tempo, pela primeira vez, da Cátedra Luiz de Queiroz, já está na sua 3ª edição, com o ex-ministro Ades Paulinelli. Então, nós vamos lançar 2 livros, agora, no dia 3 de junho, onde tem mais de 115 autores, e também algo em torno de 56 capítulos, né? Então, é uma obra que vai ser, eu acho que é bastante importante, né, para a área que a gente conversou agora há pouco, de agricultura irrigada, e lá tem essas estratégias todas, né, que eu mencionei, né? Eu estou mencionando o caso do Ades Paulinelli, por ele ser o nosso professor catedrático, e ele foi também indicado para o Prêmio Nobel da Paz, que talvez ele seja agraciado. A gente está aqui torcendo, né, para que isso ocorra, porque isso vai ser, vamos dizer assim, um reconhecimento, não da pessoa em si, né, do Ades Paulinelli, mas da agricultura brasileira, né, da agricultura do bem, da agricultura que gera empregos, da agricultura que usa tecnologia, essa agricultura que nós estamos conversando. Durval, nós sabemos que a Exalc concentra também importantes pesquisadores e é reconhecida no Brasil e no exterior por sua contribuição nas áreas de ciências agrárias, ambientais, biológicas e sociais aplicadas. Eu queria saber de você o seguinte, você diria que o nosso progresso do setor, ele é fruto também de uma extensa produção no campo do conhecimento teórico? Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que todo país deveria investir maciçamente em pesquisa, né? Por quê? Para que a gente transforme conhecimento em riqueza. Você tem vários exemplos no mundo, né? E talvez um exemplo a ser lembrado é a Coreia do Sul, que há 40 anos atrás estava numa situação, vamos dizer assim, de subdesenvolvimento, e hoje é um país que investiu bastante, maciçamente, em ciência e tecnologia, e a importância disso é que, basicamente, o que se faz na prática é transformar conhecimento em riqueza para o bem comum. Então, se nós investirmos nos diferentes setores, estou falando só de agricultura, em ciência e tecnologia, a gente com certeza vai agregar valor
e a gente vai ter pessoas com discernimento para encontrar o caminho para que os nossos descendentes tenham uma vida melhor. Que assim seja. Durval, recentemente, nós sabemos, foi anunciada pelo governo brasileiro a instalação de uma antena na fazenda modelo do Instituto Mato Grossense de Algodão, em Rondonópolis, no Mato Grosso. A antena foi instalada pela Nokia, utilizando a tecnologia conhecida como 5G puro, gerada na própria estrutura. Na prática, eu queria saber o que isso significa, né? E queria entender também se realmente o 5G abre novas possibilidades de inovação para o campo brasileiro, melhorando assim o monitoramento de plantações e também das colheitas. Com certeza, isso é um grande avanço. Por quê? Porque quando você faz a transmissão de dados, por exemplo, se você faz em 2G, 3G, até mesmo 4G, você tem limitações. E quando você faz em 5G, você pode mandar com maior velocidade, mas também com maior acurácia da informação. Então, por exemplo, se nós estivermos enviando informações como fotos, figuras, né, que ocupa grande espaço físico, né, isso só vai ser viabilizado realmente com tecnologia 5G. Então, essas duas tecnologias que eu mencionei, em que tanto na área de entomologia, para identificação de pragas, como na área de fitopatologia, para identificação de doenças, né, que precisa de uma resolução maior, isso só será possível com essa tecnologia 5G. Além desse aspecto, tem um aspecto da velocidade da informação. Então, isso facilita também, por exemplo, a aplicação, né, de produto químico ou qualquer atividade agrícola em que você possa fazer um controle automatizado. Então, isso vem para revolucionar também o setor agrícola. Agora é uma questão bem complexa, né, que a gente realmente já acompanha há bastante tempo, porque, segundo o IBGE, mais de 70% das propriedades rurais no Brasil não têm acesso à internet, e isso acaba, obviamente, prejudicando o uso de novas tecnologias em um dos principais setores da economia, que é o agro. Como tem sido esse avanço? Como é que você encara isso? Como tem sido esse avanço da tecnologia no campo, Durval? De fato, as empresas, normalmente, elas investiram aonde você tem maior aglomeração de pessoas, né? Onde você tem maior, vamos dizer assim, mercado, né? Então, por isso que você tem mais sinal na cidade, nos centros urbanos, do que no campo. Porém, existem aí várias tecnologias sendo desenvolvidas, né, para que viabilize sinais no campo. Então, hoje, eu acredito que você tem, por exemplo, a Anatel, você tem várias iniciativas que, a curto prazo, vão viabilizar, por exemplo, você trabalhar no campo, mesmo e gerando sinal local. Isso está sendo desenvolvido, inclusive tem vários projetos de pesquisa, tanto no CNPq como na FAPESP. O que precisa mais é financiamento público para que viabilize essa tecnologia. Mas a ideia já existe e já existem produtos sendo desenvolvidos. Ou seja, assim que isso realmente for colocado em prática, isso vai dar asas para os pequenos produtores, especialmente agricultura familiar, né, Durval? Exato. A gente tem no Brasil algo em torno de 5 milhões e 400 mil estabelecimentos rurais. E, de fato, a grande maioria, né, são propriedades abaixo de 500 hectares. Mas a agricultura familiar é, na verdade, o pequeno agricultor, que tem até 4 módulos mínimos, e o módulo mínimo depende do município, né, e que utiliza... 4, repete isso para mim. 4 módulos fiscais. Então, o módulo, ele varia de município a município. Então, se você for no INCRA, o módulo do município X é 3 hectares. Então, 3, 4, 12. Então, a pequena propriedade desse município é até 12 hectares. Se o módulo for de 2, então, até 4 hectares. Se o módulo for de 5, é até 20 hectares. Assim, então, a pequena propriedade é até 4 módulos. E a agricultura familiar é pequena propriedade utilizando mão de obra familiar.
A média é de 4 a 15 e a grande é acima de 15 motos. Uhum. Agora, quando falamos do agronegócio, nós também falamos muito sobre a região centro-oeste do país, mas o estado de São Paulo representa 20% do agronegócio brasileiro. Quais são as principais características do setor no estado? Nós temos aqui fortemente, por exemplo, a indústria canavieira, a indústria de cana-de-açúcar. É importante também mencionar que aqui, basicamente, nós temos 2 biomas, aqui o bioma da Mata Atlântica e do Cerrado. E no Centro-Oeste, nós temos principalmente, né, o bioma do Cerrado. Então, hoje é importante, por isso que é importante investir em ciência e tecnologia. É importante que a ciência diga para a sociedade brasileira como utilizar os diferentes biomas. Porque o Brasil hoje tem 6 biomas. Tem a Amazônia, tem a Caatinga, tem a Mata Atlântica, tem os Pampas, tem o Cerrado e tem o Pantanal. Então, cada bioma requer, vamos dizer assim, sistemas de produção e também nível de intensificação tecnológica diferentes. E quem tem que dizer, olha, essa área ela deve ser mantida, preservada por interesse público, né? Quem tem que dizer isso é a ciência. Então, nós temos bastante tecnologia hoje e bastante conhecimento para justamente definir, né? Fazer o zoneamento agrícola. Mas, como eu mencionei anteriormente, nós podemos, por muitos anos, atender a demanda do mundo sem precisar desmatar nenhuma unidade. Mas, no estado de São Paulo, basicamente, são esses 2 biomas, e nós temos, principalmente, aí a cultura da cana-de-açúcar, né, como uma cultura bastante importante. Mas nós temos aí diversas outras explorações agrícolas, né, desde a pecuária de corte, pecuária leiteira, a gente tem também várias culturas anuais, soja, milho, feijão, etc. É uma questão, conforme você até disse, do desmatamento, né? Uma questão que tem ficado muito em voga é a questão da Amazônia, né? Primeiro, com relação a algumas alegações de que o Brasil vem cada vez mais invadindo a floresta e sobre a consequência disso, que é o desmatamento. Como é que você analisa esse embate entre desenvolvimento do agronegócio e a sustentabilidade, Durval? Bem, nós fizemos agora recentemente um trabalho para os 645 municípios do estado de São Paulo. E nós criamos um índice denominado Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável. E esse índice ele tem o eixo econômico, o eixo social e o eixo ambiental. Então, ele calcula, né, entre 0 e 1. 1 seria situação ótima e 0 situação pior possível. Então, nós temos condições hoje de fazer essa caracterização, né, em termos de sustentabilidade da agricultura brasileira. Então, isso foi feito para São Paulo, mas isso pode ser, e a gente está fazendo agora para o resto do Brasil. Na verdade, eu entendo que o caso do desmatamento da Amazônia não é um caso do setor agrícola, é um caso de polícia. Na verdade, são crimes lá que estão ocorrendo, e acho que é importante, né, que todo o setor agrícola, inclusive, se mobilize para ajudar, né, estabelecer políticas públicas no intuito exatamente de coibir, né, esses crimes que ocorrem nessas regiões. Uma outra questão também, eu queria saber como é que você enxerga sobre a questão da mitigação do carbono até 2050, né, que seria o tal do Green Deal, e o que isso tem sido feito na prática, porque parece que isso já não é mais uma questão ambiental, né, de ambientalista, de sustentabilidade, mas sim uma questão de rentabilidade de negócios, né, porque se o Brasil deixar de cumprir com isso, ele vai acabar saindo do cenário ou vai perder competitividade, né, então o Brasil, ele vai, se deixar de cumprir isso, ele vai provavelmente ser afetado na credibilidade e rentabilidade no exterior, né? Eu queria saber se nós temos tecnologia para enfrentar essa questão, Durval. Olha, não tenha dúvida, nós temos tecnologia e temos muitos pesquisadores competentes, tanto aqui na Universidade de São Paulo, como em todo o país, desde a Embrapa às universidades estaduais e federais. Eu mencionei
dois aspectos que têm a ver, inclusive, com maior eficiência, né, de utilização de carbono, que seria a integração lavoura-pecuária, por exemplo, que é uma tecnologia desenvolvida no Brasil, em que mitiga esse problema da emissão de dióxido de carbono. Além disso, normalmente, quando você faz o balanço de carbono, você tem condições mais favoráveis quando se tem altas produtividades. Então, a alta produtividade também é benéfica desse aspecto, né? Não só econômico, o aspecto de preservar floresta, mas também nesse aspecto de utilizar de forma mais eficiente, principalmente, radiação fotossinteticamente ativa, água e carbono. Então, nós temos metodologia e nós temos tecnologia para otimizar o uso de carbono. Vou dar alguns exemplos na área fitotécnica, por exemplo, que, inclusive, tem a ver com o começo da conversa, né? Que nós mencionamos do IoT, da inteligência artificial e também das nuvens, dos bancos de dados, etc. Então, é por isso, porque, na verdade, hoje, a questão do carbono também é uma questão econômica e também comercial e também estratégica para o país. Então, se nós, é o sonho que eu mencionei, né? Se nós tivéssemos condições de saber talhão por talhão, em função da época de semeadura, em função da localização, latitude, longitude, altitude, a gente definir bem o ambiente de produção para escolher melhor o genótipo e a população de plantas para utilizar melhor carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Que é o que eu mencionei, 99,2% da planta fresca, ou 96% na planta seca. Então, água e CO2, vamos dizer assim, do ponto de vista agronômico, por causa da fotossíntese, né, são os principais fatores de produção. Para você ter uma ideia, o CO2 sozinho é 90% da massa de matéria seca, de qualquer planta. Durval, vamos continuar falando sobre uma coisa que reluz aos olhos dos engenheiros agrônomos, que é tecnologia, né? E como que isso vai continuar impactando o agronegócio no Brasil. O número de startups no agro aumentou 40% em relação a 2019. Eu queria saber como é que você enxerga essa revolução no setor, né? E como que as universidades se relacionam com as startups. Esse é um ponto também bastante importante em que nós estamos investindo bastante os nossos esforços. Então, nós criamos aqui o que nós chamamos de Inova Exalc. Então, nós já temos... Inova Exalc, é isso? Inova Exalc, tá. Que é o Centro de Inovação Luiz de Queiroz. Então, já existe aqui uma área, vem sendo já utilizada já há algum tempo, que aqui na região é conhecida como Vale do Piracicaba, né, onde começou aqui na Fazenda Areão esse investimento em tecnologia. Então, nós temos aqui o Agtech Valley, e a gente tem aqui, vamos dizer assim, um conjunto bastante grande, né, de startups trabalhando basicamente com inovação no setor agrícola. Então, eu convido você para vir conhecer aqui a Fazenda Areão, a Inova Exalc, e nós subdividimos a fazenda, que hoje tem cerca de 160 hectares, ela tem 30 hectares, o que nós chamamos de centro de eventos, nós temos lá uns 3 hectares, que é o centro de convenções, e aí o que sobra, que mais ou menos aí uns 125 hectares, é a Fazenda Digital Ermelinda e a Exalctech. Então, a Exalctech é que já existe já há algum tempo, e eu acredito que hoje a gente deve ter, entre colaboradores e startups, né, vou dizer assim, mais de 100 unidades. Então, é uma área bastante importante
e que, no nosso planejamento estratégico, nós identificamos como demanda da sociedade em termos de conhecimento, de software e de hardware, que, traduzindo, né, no mercado, seria IoT, Internet das Coisas, né? Ou também inteligência artificial, tem a parte de robótica, tem a parte de banco de dados, né, nas nuvens e assim por diante. Então, a Exalc está investindo bastante nesse setor. Muito bem. Durval, a pandemia ela chegou a impactar os processos, né, de evolução tecnológica no campo? Como é que você vê isso? E no ensino, como é que a Exalc está enfrentando esse período também? Eu acredito que a pandemia impactou, obviamente, todos os setores da economia, mas acredito que o setor menos impactado negativamente foi o setor agrícola, porque, obviamente, em função da natureza, né, da atividade agrícola. No que diz respeito à universidade, nós mantivemos, né, todas as nossas programações, mas só que de forma remota. Então, tanto o ensino de graduação quanto o de pós-graduação tem sido mantido de forma remota. Existem algumas atividades presenciais que a gente menciona como sendo exceções, né? Como, por exemplo, nós temos animais aqui no campo, então, para fazer, vou dizer assim, o trato diário dos animais, claro, é preciso ter, né, a presença física. Então, isso foi mantido com rodízio, vou dizer assim, foi feita uma logística própria para atender esse tipo de demanda. Mas, de maneira geral, o ensino, a pesquisa e a extensão, mais a parte administrativa, né, está sendo mantido, mas de forma remota, na Universidade de São Paulo. Bom, Durval, eu acho que a gente conversou bastante sobre a questão tecnológica e o agro, né? Mas para a gente finalizar, infelizmente estamos chegando já ao fim do nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você se você quer mencionar ou repetir o que tem sido um dos maiores gargalos do setor, né, dos problemas que você enxerga no campo da engenharia agrônoma e do ensino na área também aqui no Brasil. O que eu gostaria de deixar como uma mensagem final seria um apelo para que a gente invista mais em ciência e tecnologia, para o bem comum de toda a sociedade. Porque se nós desenvolvermos ciência e tecnologia própria, a gente deixa de ser usuário de tecnologia. E, consequentemente, a gente vai conseguir agregar valor em tudo que a gente faz no setor agrícola. E aonde existe, vamos dizer assim, pobreza, não há possibilidade de haver preservação. Então, é por isso que é importante a gente transformar conhecimento em riqueza e que a inovação seja patente brasileira. Então, essa mensagem que eu deixo, né, de otimismo e, ao mesmo tempo, como uma advertência, né? Então, é importante investir em ciência e tecnologia, seja no setor agrícola, como também na área de saúde, né? Que nós estamos acompanhando bastante aí esse problema de dependência tecnológica. Qual conselho que você deixaria para os futuros engenheiros agrônomos? Invista bastante em conhecimento de software e de hardware, né? Porque o inglês passou a ser algo básico, né? E, obviamente, as atribuições profissionais, essas são dadas normalmente pelas boas universidades. Então, invista bastante hoje em software e hardware. Investindo em software e hardware, vocês vão estar atendendo no futuro a demanda da sociedade, em conhecimentos de robótica, em conhecimentos de inteligência artificial, em conhecimentos de manejo de banco de dados, em conhecimento de gestão de propriedades agrícolas de forma bastante eficiente, atendendo aí as demandas atuais da sociedade, que é explorar com sustentabilidade, ou seja, levar em consideração concomitantemente o econômico, o social e o ambiental.
Você citou um caso de superação aí de um dos seus alunos na Exalc. Eu acho que também você deveria, de repente, deixar um recado para os professores dos futuros engenheiros agrônomos, né? Não, perfeito. Hoje, nós estamos renovando bastante. Nós temos algo aí em torno, ordem de grandeza, né, de 200 professores. E acredito que talvez algo em torno de 70% tenha entrado na universidade nos últimos 10 anos. Então, é importante, sim, prestar atenção nas demandas atuais do mercado, como já mencionei várias vezes, né? Maior entendimento de software e hardware, mas também prestar atenção nas atribuições profissionais, nas diferentes sub-áreas do conhecimento. Na área de economia, por quê? Porque toda intervenção, utiliza um modelo, né? Tem que ser econômica. Então, tem que ter a produtividade máxima econômica. Então, essa é uma área importante. Engenharia rural, silvicultura, genética, zootecnia, fitotecnia, engenharia de alimentos, fitopatologia, entomologia, ciências exatas, ciências biológicas, ciências do solo. Então, essas 12 áreas são importantes, porque é importante ter uma visão holística para que você consiga, né, atender melhor as demandas da sociedade. Sempre o curso é generalista e sempre o profissional será especialista. Mas é importante ter conexão e entendimento, não só das diferentes sub-áreas do conhecimento, mas também do que a sociedade está demandando. E não só isso, né? Eu acho que uma visão amorosa em relação ao aluno, não é, Durval? Porque eu acho que você teve isso no início do nosso bate-papo, você contou o exemplo de superação do seu aluno. Acho que falta isso também um pouco em todas as áreas, né? E se o professor tiver esse olhar também, ele é capaz de mudar a trajetória de um ser humano, não é? Não, com certeza. Certamente, parte, né, é mais experiência de vida, principalmente aqueles que já tiveram filhos nessa idade, eles entendem melhor os jovens, né? E consegue ajudá-los de forma mais eficiente. Em todos os nossos episódios do CREAcast, nós temos um quadro de curiosidades. E quem vai participar hoje é o Vinícius Marchese, presidente do CREA São Paulo. É com você, Vinícius. Muito obrigado, Teca. Mais uma vez, cumprimentar e agradecer o professor Durval por participar dessa iniciativa do CREA São Paulo. E hoje a gente vai falar, vocês já falaram bastante sobre agronegócio, sobre formação de profissionais desse segmento e sobre o futuro da profissão e esse ambiente de tecnologia, de inovação, de desenvolvimento que a gente está vivendo. Então, como uma contribuição, como a gente enxerga, o que a gente está percebendo, o que a gente está vendo, né, trazer para o debate uma série de fatores, eu gostaria muito de pontuar a evolução desse segmento nos últimos anos, como esse segmento ele se tornou protagonista da balança comercial do PIB brasileiro, né, aí tomando conta de quase 27% do PIB brasileiro, e ainda com espaço para evoluir muito, com espaço para se desenvolver muito. A gente tem lá em Piracicaba o AGTEC Garage, né, onde concentra a grande maioria das iniciativas de inovação, das startups ligadas à área de inovação e ao bom rendimento e à boa eficiência do campo, que é a cidade lá da Exalc, escola aí que o professor ele é diretor, e ali se concentra as principais startups do país, mas se você pegar os dados da própria AGTEC, você vai ver que a gente está concentrado, as conexões estão ali entre São Paulo, Minas e Paraná, ou seja, tem muito para se desenvolver, tem muito campo para percorrer. Isso está ligado a uma série de fatores para a gente conseguir continuar esse processo de evolução tecnológica. O 5G é uma delas. A gente tem que estar atento ao 5G, porque impacta diretamente nesse segmento. A gente não pode deixar de ser competitivo se nós não estivermos com a mesma tecnologia que os demais países. Esses países que hoje eles não são competitivos, principalmente no agronegócio, eles se tornarão competitivos se a gente pegar a eficiência dos 25 principais produtores hoje, que são relacionados ao agronegócio, né, que são responsáveis aí por boa parte dessas 800 milhões de pessoas que dependem da produção brasileira, com capacidade de triplicar esse número. Se a gente pegar esses 25 principais produtores e replicar
a metodologia e a eficiência para os demais, a gente triplica a capacidade do Brasil aí de atender a demanda mundial. Então, eu acredito que a engenharia, a tecnologia, as profissões hoje que são, hoje elas se conversam, né? Elas se conectam no entorno de qualquer segmento, de qualquer projeto. Eu acho que tem um campo muito grande e é um papel nosso discutir, debater, para que os futuros profissionais eles estejam qualificados. Então, o conselho, a academia, o papel da Gloriosa, né, da Exalc, é esse também, estar conectado com o momento do mercado e com novas tecnologias. O nosso papel é trazer essa discussão e buscar dar esse suporte, né, fiscalizar para que o profissional ele esteja à frente dessas atividades, para que não tenhamos ali profissionais, outros profissionais que não têm a capacidade, que não passaram pela academia, ou leigos atuem em um segmento que é tão importante. Então, concluindo, né, eu acho que nós temos aí no agronegócio, nesse segmento, um leque de possibilidades atrelados à capacitação, a mercado, a novas tecnologias, a tendências, investimento, economia, um leque de possibilidades muito grande, e que a união de fatores, a união de agentes pode ser responsável aí por tornar esse segmento muito mais importante, muito mais do que já é, né? Importante para nosso país, para nossa economia, e trazer o Brasil aí para um patamar diferente do que está hoje, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela participação, agradeço a todos vocês, o CREA São Paulo está à disposição. Aqui tem profissional. Se a agricultura é a base fundamental da economia do nosso país, o engenheiro agrônomo é um dos profissionais responsáveis pela importância desse setor. A agronomia, na verdade, é o conjunto de ciências e princípios que regem a agricultura, e a engenharia agronômica é uma dessas ciências, sendo as outras a engenharia florestal, a engenharia agrícola e a engenharia de pesca ou aquicultura. O engenheiro agrônomo é o profissional preparado para cuidar de todos os processos em uma produção agrícola ou pecuária. Ele leva seu conhecimento científico literalmente a campo para ajudar no planejamento, organização e manutenção dos mais diversos sistemas agroindustriais. Ele auxilia o produtor a entender diversos aspectos, que vão de tendências de mercado e negócios às tecnologias de precisão. Por isso, estar sempre atualizado com as inovações da área é característica fundamental da profissão. O engenheiro agrônomo é um profissional regulamentado pelo CREA São Paulo, que garante o exercício pleno de sua profissão por meio da fiscalização. CREAcast. Durval, você gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Não, só gostaria de agradecer o convite e dizer que nós estamos aí à disposição sempre. E lembrando que a nossa festa de 120 anos vai ocorrer remotamente, no dia 3 de junho, às 14 horas. E vai estar... vocês podem acessar a partir aí do nosso site, www.exalc.usp.br. Muito obrigado. Muito obrigada pelo bate-papo tão esclarecedor, tão rico, Durval. Foi realmente um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Agradeço a você também, ouvinte, que nos acompanhou até agora, e te convido para seguir com a gente ouvindo todos os episódios dessa série que foi desenvolvida para aprimorar e desenvolver conhecimentos e aproximar todos do CREA São Paulo. Te encontro no próximo episódio. Até lá! Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio.